Olá, amores e amados, boa noite. Novamente estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo para falar um pouquinho com vocês, num bate-papo leve, descontraído sobre comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Só me deem um alô se está funcionando direitinho, porque depois da experiência da última segunda-feira eu estou preocupada em falar e de repente não estar conectado. Então me mandem um oi, falem que estão ouvindo bem, que está tudo dando certinho e aí a gente começa. Eu fico aguardando esse retorno de vocês pela preocupação se realmente nós estamos... Ah, legal. Oi, Má, tudo bem, amor? Luiz Carlos também entrou. Beleza, então tá funcionando certinho, né, gente? Eu realmente fiquei muito preocupada semana passada. Fiquei 20 minutos falando e não estava conectada. Agora estamos tudo certinho. Vamos dar alguns minutinhos para as pessoas entrar. Ah, legal. Que bom, Raquel. Fico feliz que esteja tudo ok. Vamos aguardar um pouquinho. E aí eu já começo com as questões. Muitas perguntas chegando. Eu realmente estou muito feliz, muito satisfeita com esse canal de comunicação com vocês, um contato direto, é uma forma bastante tranquila e prática da gente se falar e vocês terem a oportunidade da gente estar conversando sobre temas que eu considero tão importantes para a vida, para a saúde e que a gente pode fazer de maneira tão prática, tão eficiente. Então, essas perguntas eu vou selecionando, não escolho, eu vou colocando na ordem de chegada. E toda a transmissão que a gente fizer, às segundas-feiras, às 20h30, gradualmente, de acordo com as que chegam, eu vou estar respondendo para vocês, ok? Mas vocês também podem fazer por esse canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem fazer por aqui. Combinados? Vamos ver, pessoal? Beleza, acho que podemos começar, certo? Oi, Deu! Que legal que você está assistindo. Vamos lá. Chegou uma questão de Santo André, olha que legal, ABC Paulista, São Paulo, um grande beijo, muito obrigada pela participação. A Anitta, ela diz assim, estou sem me relacionar com ninguém há 3 anos, não me incomoda tanto, mas a cobrança das pessoas me irrita muito, ficam me perguntando a todo momento se estou com alguém, como não me irritar? Minha linda, vou dizer para você, viver em sociedade implica em a gente ter cobranças o tempo todo, Então, se você emagrece, porque você emagreceu, se você engordou, porque você engordou, se você está namorando, quando você vai casar, quando você casa, quando você vai ter filho. E veja, é uma cobrança constante que a gente tem de toda ordem, por todos os lados. Como não se irritar? Então, viva a sua vida, ok? Se você está bem sem uma parceria, se você está em paz com essa escolha ou com essa fase da sua vida, relaxe. Não adianta você querer que as pessoas não te cobrem, porque isso é um comportamento rotineiro. As pessoas ficam o tempo todo querendo determinar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer. Então, eu sempre coloco o seguinte, o importante é você viver de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que te faça bem. Não procure seguir regras e padrões pré-estabelecidos, porque isso vai de acordo com a nossa história, com a nossa cultura, com a fase que a gente está vivendo. Então, o importante é que você viva de acordo com aquilo que você acredita que para você é importante. E quando te cobrarem, quando perguntarem, viu, quando é que você vai namorar, quando é que você vai se relacionar, aí você, sendo educada, claro, dependendo do grau de intimidade que você tenha com a pessoa, quando eu quiser, quando eu tiver vontade. Por enquanto está uma delícia, estou me curtindo, estou aprendendo a gostar de mim mesma, estou desenvolvendo o meu amor próprio e tá jóia. Combinado, Anitta? Outra questão, Tereza de Santos, olha que legal, de Santos. Ela diz assim, tenho uma TPM horrorosa, fico insuportável por pelo menos 1 semana todo mês. Meu namorado diz que está de saco cheio, tenho medo de perdê-lo. Existe algo que eu possa fazer para melhorar? Bom, Tereza, eu vou te dizer, reconhecer que você fica insuportável já é um grande passo.
eu coloco o seguinte: realmente os nossos hormônios, eles são enlouquecedores, eles nos deixam enlouquecidas mesmo. Mas existe diferença, existem pessoas que têm um grau maior de interferência, mudança no seu comportamento, nas suas reações, no seu humor. Tem outras pessoas que não são tão atingidas. O que eu sempre coloco é o seguinte: existem algumas dicas simples que podem ajudar, que podem contribuir e facilitar muito nesse estado, nesse período em que você fica de TPM. Uma dieta alimentar saudável, exercício físico, a prática de exercício físico ajuda a liberar hormônios que nos dão a sensação de prazer. A gente dá aquela descarregada, você faz uma corrida, ou faz uma caminhada de 30 a 40 minutos, ou faz musculação. Isso contribui muito para o nosso estado emocional, para a nossa disposição. E uma outra coisa, se você estiver no seu trabalho, você estando de TPM, você descarrega no teu chefe, no teu superior, nas pessoas com quem você trabalha? Não, né? Então, eu digo assim, embora a gente perceba que existem alterações e muitas vezes difíceis de controlar, dependendo de onde a gente está e com quem a gente controla. E aí eu pergunto, se eu faço isso no meu trabalho, por que eu não posso fazer isso, essa busca de controle, com as pessoas que estão próximas, com as pessoas que são importantes para mim, com as pessoas que não têm culpa por eu estar em TPM? Existem alterações hormonais físicas? Existem. Mas eu acho que quando você tem consciência disso e você trabalha para equilibrar, para controlar, você vai ter os seus relacionamentos de uma forma muito mais saudável. Então, reconhecer que você fica insuportável, ó, legal, porque tem muitas pessoas que ficam insuportáveis e não admitem e não reconhecem. Esse é o primeiro passo. Agora, busque mecanismos e alternativas para você conseguir lidar com isso sem interferir nos seus relacionamentos, ok? Gente, são tantas perguntas que eu fico aqui meio perdida. Vamos ver. Aqui. Daniel de Piracicaba. Gosto muito mais de sexo oral do que de penetração. Quando conheço uma garota, só penso se ela vai topar fazer sexo oral. Se ela fizer, por mim, o encontro sexual pode acabar por aí. É problema? Olha, Daniel, preferência por essa prática sexual, a gente tem realmente muitas pessoas, né? Uma questão de preferência, uma questão de intensidade de prazer. Agora, se você reduz o seu relacionamento... oi, Camila. Sobre relacionamento à distância, o que você acha? Olha, eu já te respondo. Combinado? Deixa eu terminar aqui de responder o Daniel e já eu falo com você. A questão do sexo oral é uma preferência, uma prática, como o sexo vaginal, como o sexo anal. O que você tem que observar é o seguinte: se você sai com uma garota e fica obsessivamente pensando apenas nessa prática sexual, aí sim pode ser um problema. Porque o sexo oral ele pode ser uma variação, uma possibilidade dentre tantas do encontro sexual, tá? Mas não exclusiva, não única. Porque se é uma preferência, ok. Mas se você só se satisfaz com o sexo oral, é interessante você buscar a razão disso, né? E outra, nem toda garota que você sair vai se satisfazer apenas com o sexo oral. Muitas vezes ela pode querer uma outra prática ou ela pode ter uma outra preferência, e aí o importante é que satisfaça a ambos. Mas seria interessante você dar uma pensada, tipo assim, vem de quando essa preferência pelo sexo oral? Todos os relacionamentos foram assim? Desde o início da sua vida sexual? Teve alguma experiência mais significativa com relação ao sexo oral? Tá? Então, são perguntas que valem a pena você estar buscando refletir para ver se você encontra o começo disso, o que é que realmente está acontecendo com você. Então, enquanto uma preferência ou uma possibilidade sexual, ok, mas única e exclusiva, a única forma de você ter prazer, aí não, precisa investigar, combinado? Camila, respondendo à sua pergunta, obrigada, viu, pela sua participação, muito legal. Sobre relacionamento à distância, o que você acha? Olha, Camila, depende do tipo de vínculo. A gente tem que considerar que existem algumas dificuldades. A gente não vai ter aquela pessoa disponível no momento que a gente deseja, a gente precisa marcar encontros uma vez aqui, outra vez lá, para ficar equilibrado entre os dois. Depende da distância desse relacionamento. Se é uma questão, por exemplo, de Americana a Campinas, que são 30 quilômetros, ou se é de São Paulo a Salvador, né? Sei lá quantos quilômetros tem, mas imagino que muitos.
se vocês conseguem se ver com regularidade, se a comunicação entre vocês é boa, se essa opção de vocês no relacionamento satisfaz a ambos, se é uma questão temporária, tipo assim, ele foi trabalhar fora por um período, né? E vocês decidiram manter o relacionamento e depois ele volta, se ele foi fazer um intercâmbio. São várias questões que podem influenciar. Eu considero o seguinte, né, na minha forma de pensar e naquilo que eu trabalho no consultório. Se existe envolvimento, se existe o propósito de permanecer junto, se vocês têm como escolha, como opção esse relacionamento, se vocês entendem bem o funcionamento disso e buscam, quando estão juntos, aproveitar, curtir esse momento, realmente estar disponível para o outro, eu digo a você que muitas vezes funciona mais e melhor do que relacionamentos que você vê com maior frequência. Existem relacionamentos ditos como modernos, né? Cada um vive na sua casa. Estão juntos, casados, mas cada um vive na sua casa, né? E se encontram de final de semana, no meio de semana. Tem liberdade para se encontrar, mas cada um mora em uma casa. Eu já atendi casais dessa forma, com outra problemática, não essa questão, e que se relacionam super bem, né? Eu acho que tudo é uma questão de combinação, de comunicação, e o que é importante no relacionamento. Tem que estar bom para os dois, tem que satisfazer os dois. Isso em qualquer âmbito do relacionamento. Se tem alguma coisa que não está encaixando, que não está tão bem, o que a gente faz? Senta e conversa. A gente precisa disso para ter um relacionamento bem sucedido. Então, é importante a gente lembrar que relacionamento funciona, né? É bem sucedido quando está bom para os dois. E isso, gente, não é uma coisa fácil de você alcançar. Por isso que relacionamento a gente tem que estar sempre investindo, ok? Sempre. É uma manutenção constante. Se você relaxa no seu relacionamento, se você para de investir no seu relacionamento, você vai percebendo ele definhando, você vai percebendo ele tendo problemas. Então, sempre buscando investir no seu relacionamento se você quiser mantê-lo. Ok? Respondi, Camila? Beleza, vamos à próxima questão que me chegou. As questões estão chegando, gente, pela minha página profissional no Face, pelo meu blog, Fala Pra Ju, e também pelo meu e-mail. Vocês podem enviar as suas dúvidas por qualquer um desses canais, ok? Como eu falei para vocês, eu vou estar... Oh, obrigada, Anice! Ela é uma fofa, gente, ela é minha amiga do coração, 30 anos de amizade, então ela me adora mesmo. Luiz Carlos, Ju, menstruação para mulher aos 57 anos é normal? Olha, Luiz Carlos, a gente sempre coloca que quanto maior o tempo que você menstrua, melhor para a sua saúde, porque quando você para de menstruar, você deixa de produzir um hormônio e junto com isso acontecem algumas situações que podem ser problema, tá? Um dos efeitos, né, de quando você deixa de menstruar é uma alteração no desejo, né, sexual, a pele muda. Existe a possibilidade de você ter secura vaginal e isso dificulta a relação sexual no momento da penetração. Então, existem alguns complicadores, né, que você, claro, pode amenizar com o tratamento, mas que a partir do momento que você para de menstruar, podem começar a surgir. Então, se tem 57 anos, mas tem a sua menstruação regular, normal, sem nenhuma alteração, está perfeito. Quanto mais, melhor, ok? Uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Márcia de Porto Ferreira. Que legal, uma pessoa de Porto Ferreira. Gente, eu estou recebendo perguntas de todas as regiões. E o que me tem deixado bastante satisfeita é que fora da nossa região, eu tenho recebido perguntas de outros estados, né, porque a página e o blog têm um alcance muito maior. Por isso que está sendo tão interativo, tão gostoso. Muito obrigada pela participação de vocês. Oi, Silvia. Beijo para você, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. O meu propósito é ter a possibilidade de alcançar mais pessoas, de ajudar quantas pessoas eu puder, e de aquilo que eu conheço, aquilo que eu entendo, aquilo que eu escolhi como profissão, poder fazer a diferença na vida de alguém. Então, se eu puder ajudar, estou aqui, vou estar aqui por muito tempo, se Deus quiser. Vamos lá, pergunta da Márcia de Porto Ferreira. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim: não admito que mintam para mim, não importa quem seja. Se mentir, eu me afasto e não quero mais me relacionar.
Com a pessoa. Sei que é um problema, mas não sei como aceitar mentiras. Márcia, eu vou te fazer uma pergunta. Sobrou alguém? Sim, minha linda, porque eu vou te dizer, ao longo da nossa vida, dos relacionamentos, a gente vai viver muitos momentos assim. A mentira, ela faz parte do comportamento do ser humano, ok? De todas as pessoas, em maior ou menor grau. Claro que, se a pessoa vive na mentira, aí é uma patologia, tá? E precisa ser tratado. Mas a mentira em si faz parte do comportamento humano. Se você tem essa rigidez, se você tem essa forma de se relacionar no sentido de que se a pessoa mentir para você, você corta totalmente o relacionamento, eu vou te dizer que não vai sobrar ninguém. E aí a gente precisa buscar entender, pera lá, por que isso te atinge tanto? Né? A mentira se refere a quê? Existem pessoas que procuram justificar a mentira como sendo, eu não falei para não te magoar. Ou pessoas que dizem assim, não, eu não menti, eu omiti a informação. Então, é importante a gente entender que num relacionamento humano, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, um relacionamento familiar, nós vamos viver várias situações de frustração, de decepção. O que eu coloco sempre, né, para os meus pacientes é o seguinte: neste relacionamento você tem que verificar, né, botar na balança o que esse relacionamento traz de bom, o que esse relacionamento te satisfaz, aquilo que ele acrescenta na sua vida, em detrimento das frustrações e decepções. Se aquilo que você ganha é muito maior ou maior do que aquilo que você perde, então você precisa repensar se vale manter este relacionamento. Lembrando, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas da sua vida irão te decepcionar, tá? Eu sempre digo o seguinte, o importante é a gente identificar por quem vale a pena a gente sofrer. Essa tua maneira de lidar, eu acho muito radical, isso deve trazer muito sofrimento para você e muito sofrimento para as pessoas com quem você se relaciona. Então, eu sempre digo que tudo que for extremo, né, seja para o negativo ou para o positivo, não é saudável. A gente tem que buscar o equilíbrio, tá? Não sei se você viveu uma experiência muito traumática, uma decepção muito grande com alguém que era muito importante para você, e a partir daí você resolveu cortar relação com qualquer pessoa que minta, mas de qualquer maneira, você precisa avaliar o seguinte: se quiser ter relacionamentos com pessoas, se você quiser manter e cultivar relacionamento com outros seres humanos, você vai precisar lidar com algumas frustrações, ok? Então, reflita sobre isso. Próxima questão. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo de eu responder mais duas questões. Realmente são muitas, tá, gente? Olha, eu não dou... eu vou anotando, mas eu vou respondendo na medida que chegam. Pedro de Limeira. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Pedro está dizendo assim: tenho fetiche por lingeries. Gosto de todas as cores, mas principalmente de vermelhas. Minha parceira quase nunca usa cores quentes. Ela não vai ficar chateada se eu falar? Olha, eu acho que é pior, é bem pior, se você ficar frustrado, né? Ela não saber por que você está frustrado, de repente ela coloca uma lingerie que ela se sinta confortável, porque as confortáveis, em geral, não são as mais sexys, né, meninas? Vamos combinar? Aquelas calcinhas tipo paraquedas, sabe? Aquelas coisinhas maiores e tal, que muitas vezes a gente usa para dormir. Então, elas não são sexy. E as cores, então, sabe aquele bege pálido, aquelas coisas assim? Então, se você quer seduzir, eu diria para você que essa não é a melhor escolha, como o Pedro aqui está dizendo. Mas, Pedro, eu acho que se você der dicas, por que você não vai numa loja de lingerie e compra uma exatamente como você gosta, no tamanho que você curte, e presenteia a sua parceira? Certeza que ela vai adorar. Agora, as meninas que estão assistindo, falem para mim, a gente não gosta de ganhar presentes do parceiro? Né? O fato dele lembrar de nós, o fato dele se preocupar em comprar alguma coisa que nos agrade e nos surpreender. Quem não gosta? Vocês não gostam? E lingerie, vocês gostam de ganhar? Eu adoro.
acho uma delícia, tá vendo? A minha filha também está dizendo que sim, que adora lingerie. Então, nós gostamos de presentes de modo geral, mas de lingerie também. Então, Pedro, compre uma lingerie na medida que você curte, do jeito que você gosta, chegue lá todo fofo e diz, pensei o dia todo em você, amor, e trouxe esse presente. Só o fato de você presenteá-la já vai fazer com que ela fique realmente muito mais satisfeita. E quando ela abrir o presente e ver a lingerie, ela já vai perceber que você escolheu uma do seu gosto, daquilo que você realmente curte, que você se excita. E essa pode ser uma dica indireta. Se depois disso ela continuar com as lingeries confortáveis, né? Aquelas cores não muito atraentes, aí você chega para ela, amor, sabe o que eu gostaria de conversar? Então, eu curto lingerie azul turquesa, vermelho, sei lá, as cores que você gosta. E tratem isso de uma forma divertida, de uma forma descontraída, mas passe a mensagem, passe o recado. Ninguém tem obrigação de adivinhar o que excita o outro, o que o outro gosta, como o outro quer ser estimulado. A gente precisa demonstrar, a gente precisa falar, a gente precisa aprender a se comunicar naquilo que é importante para nós. Então, tente, que eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido, ok, Pedro? Um beijo. Mais uma última questão, gente, vou responder só mais uma questão, né, para dar o nosso tempo, o tempo programado. E a pergunta da Fátima, de Nova Odessa. Oi, Fátima, obrigada, viu, pela sua participação. Ela diz assim, estou saindo com um cara há 3 meses. Numa transa muito quente, ele pediu para tocá-lo no ânus. Fiquei constrangida e perdi o tesão. Achei meio gay. Ele pode ser homossexual? Olha, Fátima, legal a sua pergunta, porque com certeza esse é um tema, né, bastante relevante, significativo e que ainda interfere demais no relacionamento de muitas pessoas. Então, vamos procurar esclarecer, vamos tentar colocar isso de uma maneira o mais clara possível. Ter prazer no ânus não caracteriza orientação homossexual. O ânus é uma zona erógena e, como tal, ao ser estimulado, vai promover ou pode promover reações e sensações prazerosas, tá? Eu sempre digo que o homem que reconhece a sua maneira de se excitar e de ter prazer e consegue passar isso para sua parceira com segurança, com confiança, é realmente um homem de postura. Então, existem ainda muitos mitos e preconceitos com relação ao funcionamento sexual, ao comportamento sexual, e muitas vezes por desconhecer o corpo. Bom, vocês sabem, né? Muitas pessoas não conhecem nem o próprio corpo, que dirá o corpo do seu parceiro. Então, lembrando, o que caracteriza a orientação homossexual não é a prática sexual, não é o tipo de penetração, não é a variação sexual. O que caracteriza a homossexualidade é o objeto de desejo. O que significa isso? É a figura, a pessoa por quem você se sente atraído, quem você deseja, por quem você se apaixona. O que isso significa, meus amores? Que orientação homossexual é quando você tem tesão, quando você se excita, quando você se estimula, quando você se apaixona por alguém do mesmo sexo. Ficou claro? Então, orientação homossexual masculina, quando alguém, um homem por outro homem. Feminina, uma mulher por outra mulher. A prática sexual, a variação sexual, a forma de estimular e ter prazer não caracteriza orientação homossexual. Você ficou constrangida, né, quando ele pediu para você tocá-lo, porque provavelmente você carrega esse preconceito que não é só seu, tá, Fátima? Eu diria para você que é de uma grande parte das pessoas, tanto mulheres quanto homens. Ou vocês acham que os homens não fazem a prevenção de câncer de próstata, né, que o toque é retal, por quê? Vocês sabiam que os homens têm uma grande dificuldade de ir ao seu médico urologista e fazer o exame preventivo de câncer de próstata? Porque eles sabem que o toque é retal, tá? É a única forma de você apalpar a próstata e saber o volume da próstata. E muitos adiam, colocando a sua vida em risco pelo preconceito do exame. Então, gente, vamos procurar se informar, vamos procurar esclarecer. O importante é saúde e qualidade de vida. Se você entender isso melhor e você perceber que para ele excita, é estimulante,
e saber que isso não vai ferir a virilidade dele, a masculinidade dele em absoluto, e nem o relacionamento de vocês, você vai relaxar e vai curtir o contato. Combinado, Fátima? Ok. Ó, eu vou anotar aqui onde que eu parei, porque tem muitas outras questões. Gente, eu estou realmente muito feliz, muito satisfeita. Desculpem alguns, essa coisa de cair a conexão, porque aí não depende de mim, né? Não tem como eu prever isso, os probleminhas que podem acontecer, mas o fato de eu estar tendo esse contato com vocês realmente está me trazendo muita alegria, muita satisfação, e eu quero que a gente tenha esse canal cada vez mais próximo, cada vez mais juntinho. Por isso, toda segunda-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, eu estarei aqui juntinho de vocês para a gente poder esclarecer, orientar, falar um pouquinho a respeito de saúde, qualidade de vida, comportamento, relacionamento, sexualidade humana. Eu faço isso com todo prazer, com muito amor. Amor pela profissão que eu escolhi, que por sinal esse mês será o aniversário, o dia do psicólogo, né, dia 27 de agosto, que por não coincidência também é o dia do meu aniversário. E esse canal que eu descobri para a gente ter esse contato direto está me fazendo realmente muito feliz, e eu espero poder estar alcançando vocês, eu espero poder estar ajudando vocês de alguma forma. Então vocês têm a oportunidade de ter um profissional num contato direto para esclarecer as suas dúvidas, ok? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, muito obrigado pelas pessoas que estão me incentivando, que estão dando aquela força para eu manter firme esse propósito, e eu vou estar aqui. Obrigada, Nery. Um beijo para você. Ô, Mari, fofa, minha linda, obrigada. Então, assim, estamos aqui juntos e estaremos toda segunda-feira às 20h30. Você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pode enviar, tá? Envia para o meu blog, fala para a Ju, envia para a minha página profissional, pelo meu e-mail, pelo canal que você achar mais fácil. E faz o seguinte, ativa as notificações, eu já reconheci, só pelo olharzinho da minha filha eu já reconheci a mensagem. Ativa as notificações, né? Porque assim você vai ser informado pelo Face quando eu estiver ao vivo. Combinado? Vai ser um grande prazer a gente poder ter esse encontro toda segunda-feira. Você também, Carol? Ah, a Carol está dizendo que faz aniversário em agosto. Vamos combinar. Nós somos psicólogas, amantes do ser humano e super especiais, porque quem faz aniversário em agosto, vamos combinar. Ó, claro, né, gente? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Pessoas incríveis fazem aniversário em agosto. Então, o meu beijo, eu espero que vocês tenham uma noite reparadora, uma noite excelente, que a semana de vocês seja feliz, produtiva e leve, ok? Lembre-se, o maior propósito da nossa vida, ser feliz. Estamos aqui buscando desenvolvimento para isso, um pouquinho a cada dia, com pensamentos positivos, acreditando que você merece e buscando realizar. Combinado? Boa noite.